Uau! Olha, eu sempre gosto de compartilhar momentos, experiências, falar sobre tudo aquilo que realmente a vida me oportuniza a ser, experimentar e viver. Eu sempre, desde muito jovem, ou seja, desde criança, quando eu comecei já a raciocinar, quando eu comecei a pensar, quando eu comecei a refletir sobre a vida, eu comecei a compreender a dimensão do que é a palavra Deus. Muitos talvez não parem para analisar e ter uma consciência que nós estamos falando do maior de todos, do grande Criador do universo, daquele que nos criou e que nós somos criatura. E talvez alguns confundam esse processo porque eu percebo que a humanidade ela quer comparar Deus com o ser humano. Ah, como Deus sente, como Deus vê, como Deus faz. E Deus é incomparável, Deus é inigualável. Deus é um ser que a gente não consegue definir porque Ele é supremo, Ele é superior. E aí ao longo da vida a gente percebe que algumas tragédias acontecem e as pessoas sempre diante de grandes tragédias, diante de momentos de dificuldade, diante da doença, diante da guerra, diante da fome, as pessoas costumam questionar muito sobre onde está Deus, principalmente as pessoas que são de outros credos religiosos e que acreditam em outros deuses, em orixás, em caboclos e guias. Eles falam: olha, onde está o teu Deus? Vocês oraram tanto, vocês oram, vocês obedecem, vocês vão à igreja, vocês são fiéis. Onde está o teu Deus agora que permitiu todo esse sofrimento sobre a vida de vocês? Aí quando eu me deparo com uma situação como essa, no momento atual, onde nós estamos vivendo uma grande tragédia e que alguém resolve fazer essa comparação ordinária, medíocre, idiota de alguém que é completamente imbecil, que pergunta e questiona onde está Deus. Deus está no trono supremo. Mas o que acontece é o seguinte: Deus, Ele nos indicou aquilo que nós devemos fazer para que a gente tenha vida e vida plena, para que a gente tenha vida e vida com abundância. Deus criou os mandamentos, Deus criou um manual excepcional para a nossa vida aqui no planeta Terra, que é a Bíblia. Jesus Cristo, o seu único filho, ele foi doado como sinal de amor pelo Criador, para que se transformasse em homem, vivesse as nossas dores, vivesse as nossas desilusões, as nossas fantasias, para que ele pudesse compreender e assimilar mais sobre os seres humanos e para que tivesse a possibilidade de estar mais próximo do homem. E o que é que aconteceu? Jesus, durante sua trajetória, Jesus escolheu, ou talvez aleatoriamente, até o proposital, não sei, mas é uma coisa que a gente fica a tentar descobrir isso, talvez proposital. Jesus escolheu as piores pessoas para caminhar ao lado dele. Se você observar a história de Jesus, Jesus não caminhou ao lado de sua família, Jesus não caminhou ao lado da sua mãe, Jesus não caminhou ao lado de irmãos. Jesus escolheu um caminho solitário, mas um caminho que pudesse evoluir ele na passagem como homem. Deus se transformou em carne, e isso é maravilhoso. E aí eu respondo aos hipócritas, aos medíocres, às pessoas que querem denominar Deus como culpado pelas tragédias. Aquele que obedece ao grande Criador do universo, ele vai ter saúde, ele vai ter vida, ele vai ter abundância, ele vai ter paz. Mas todas aquelas pessoas que vão contra a lei de Deus, todas aquelas pessoas que cometem blasfêmia, todas aquelas pessoas que vivem em pecado, essas pessoas serão punidas. E qual é a punição? A primeira punição é na carne. Porque quando a gente come demais, a gente fica obeso. Quando a gente fica obeso, a gente começa a sentir complicações no nosso corpo, no nosso organismo. Então, o preço do pecado, o preço da desobediência é a dor. Aí vem os problemas, a gente fica ansioso, a gente se torna depressivo. Então, é uma consequência, causa e efeito. A mesma coisa quando você trai a sua esposa, quando você trai um amigo, quando você trai a sua mãe. Deus fala na Bíblia que, honra teu pai e a tua mãe, para que os dias da tua vida eles sejam prolongados. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando das Escrituras. O homem pode não seguir
a nenhuma religião, mas o homem tem que respeitar a lei de Deus, a lei universal. Existe a lei da polaridade, existe a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que você semear, você irá colher. Eu não entendo porque as pessoas hoje, com tanto acesso à informação, com tanta disponibilidade de conhecimento, as pessoas continuam idiotas, as pessoas continuam medíocres. Aí, a gente para aqui em uma praça como essa e às vezes a gente encontra o silêncio, a gente tem a possibilidade de gravar um vídeo, mas de uma hora para outra, aí ó, barulho, zoada, e é dessa forma que a humanidade está caminhando, a humanidade está caminhando com esse barulho, a humanidade está caminhando com essa zoada. E quando a gente está vivendo nesse barulho, nessa zoada, a gente não tem condições de meditar, a gente não tem condições de refletir, a gente perde a nossa capacidade de se conectar com o todo, com o grande Criador do Universo, e aí a gente começa a viver no sofrimento, a gente começa a viver na dor. Então, o sofrimento é um sinal da desobediência. Quanto mais desgraça, quanto mais tragédia, quanto mais problema você enfrentar na sua vida, é simplesmente um retrato, porque o homem colhe aquilo que planta. Então, quando a tua vida ela não caminha legal, quando a tua vida não está bem, é um sinal que você está fazendo as coisas de uma forma totalmente equivocada. Então eu acredito que a natureza está clamando aos seres humanos para que os seres humanos possam corrigir esse processo da existência, onde a maioria das pessoas, eu diria 90%, estão voltadas simplesmente para o lado material da vida, para a conquista, para a aquisição de bens. E a grande parcela da população está depressiva, está ansiosa, porque a necessidade de comprar, a necessidade de querer, a necessidade de desejar, a necessidade de ter algo, a necessidade de competir com o outro, te faz infeliz. A minha vida só começou a mudar depois que eu comecei a viver para desafiar a mim mesmo, a viver para crescer e elevar a minha espiritualidade. A partir do momento que eu buscava simplesmente ganhar dinheiro, simplesmente viajar, ser bem sucedido no comércio, as coisas não aconteciam. Mas a partir do momento que eu decidi, eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou mudar o meu emocional, eu vou mudar a minha vida, as coisas realmente começaram a acontecer de uma forma completamente diferente. Ontem eu estava vivendo um momento desafiador pela parte da manhã, eu falei com o grande Criador do Universo, olha, eu criei uma frase para mim mesmo que não importa como o dia comece, o que importa é como o dia termina. E a gente tem sempre que ter essa perspectiva, a gente tem sempre que alimentar essa sensatez, essa segurança de ter esse controle, esse equilíbrio mental, porque às vezes a maior tragédia da tua vida, ela veio para te trazer o maior benefício da tua vida. E quando a gente passa a analisar a vida por esse prisma, a gente começa a viver com muito mais gratidão. Então hoje eu sou uma pessoa que eu agradeço pelo sol, agradeço pela chuva, agradeço pelos desafios, porque tudo isso faz parte de um plano maior para que eu possa levar a minha espiritualidade e evoluir como ser humano. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre, uau!